lendo para você Provérbios 31:11, que diz assim: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Vou ler de novo para a gente refletir sobre isso. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Confiança é uma palavra séria, né? E plena ainda, a palavra de Deus fala plena confiança, ou seja, ele confia na esposa dele de forma absoluta. Ele confia na esposa dele de forma ampla, sem restrição. Ele tem plena confiança. Então ele confia nas funções a ela atribuídas e ele descansa o coração. Ele confia que ela vai fazer as funções como mãe, como esposa, como dona de casa, como administradora do lar, que você vai perceber agorinha, que ela exerce isso com muita excelência, com muita eficácia. Mas eu queria começar dizendo a respeito dessa confiança. Eu pastoreio igreja já há muitos anos. E às vezes conversando com uma mulher ou com outra mulher, eu percebo às vezes que nós temos uma tendência de não querer abrir ou querer fazer tão na luz as coisas que nós queremos para nós. Vou ser mais clara para você entender. Às vezes a gente quer comprar algo, a gente não coloca na luz, a gente faz meio por debaixo do pano, alguns planejamentos, algumas aquisições, né? E a gente não expõe essas aquisições, e a gente não fala dessas aquisições. E eu uma vez aconselhei até uma mulher que ela fazia isso, ela falava, não, meu marido não me dá mais nada mesmo, então eu vou lá e pego na carteira dele escondido. Misericórdia, né, irmãs? Primeiro porque nós não vamos conseguir dessa forma adquirir essa plena confiança. Nós não vamos adquirir dessa forma, sabe, conquistar o coração do nosso cônjuge, ou conquistar a expectativa do nosso cônjuge, ou fazer com que ele enxergue em nós essa capacidade de gerir, de administrar, de cuidar das finanças. Porque as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. E às vezes nós demonstramos interesse em querer ajudar, em querer cooperar, em querer participar, mas não temos posicionamento, atitudes e ações que são coerentes com aquilo que nós ansiamos. Então é muito forte esse texto começar dessa forma: seu marido tem plena confiança nela. Tá aí o primeiro segredo para nós aprendermos a administrar com excelência os recursos da nossa casa. Tá aí, porque o Senhor não errou quando Ele escolheu o marido para ser o sacerdote, o Senhor não errou quando Ele escolheu o marido para ser o provedor, o Senhor não errou, está escrito na palavra. Lá em Gênesis, lá no início de todas as coisas, Deus fala, olha, você vai trabalhar e com o suor do seu trabalho você vai manter, você vai trazer o sustento. E Ele fala para a mulher, olha, você vai ter filhos. Então, o desejo prioritário e inicial de Deus era que o homem trouxesse a provisão financeira. E aqui eu não estou fazendo nenhum apelo que a mulher não tem que trabalhar, que a mulher não tem que ajudar. Não estou falando isso. Eu estou falando o que a Bíblia está falando. E em Gênesis relata dessa forma. Por quê? Porque o desejo do coração do pai era que nós mulheres estivéssemos no leito da nossa casa espalhando essa semente do amor, da graça para os nossos filhos, ensinando na prática e no dia a dia os nossos filhos a serem homens, a serem mulheres que honram, que amam, que cuidam daquilo que o Senhor tem para eles, ensinando a base, os princípios, os valores. Esse era o projeto inicial de Deus. Eu sei que com o tempo tudo vai ficando às vezes mais conturbado, complicado, e muitas mulheres precisam sair da sua casa para auxiliar na receita familiar. Eu sei que isso acontece. Mas você já parou para pensar como nós estamos administrando os recursos familiar? Como nós estamos administrando as receitas da nossa família? Você já parou para pensar como está sendo feita a programação e os projetos?
Quando a palavra de Deus fala, o seu marido confia nela, como será que essa confiança é alcançada? Como que eu vou fazer meu marido confiar em mim? Como que eu vou fazer com que ele me entregue o cartão de crédito sem desconfiar, sem ficar tendo às vezes que prestar conta? Como que eu vou fazer? Sabe, para ele enxergar o potencial, para ele enxergar talvez nem o potencial, mas o desejo do meu coração e o compromisso do meu coração de ser um com ele. De entender que as nossas finanças são em conjunto. Nós trabalhamos pela mesma causa, nós lutamos pelo mesmo alvo, nós lidamos com o mesmo objetivo. Como é que eu vou fazer o meu marido confiar em mim se as minhas atitudes são incoerentes? Como é que eu vou fazer o meu marido confiar em mim se os meus planejamentos são totalmente egoístas? Não tenho um pensamento, um planejamento, um projeto familiar. E mesmo às vezes que tenha, eu não trabalho com encargo para que isso aconteça. Eu penso mais nos meus projetos, eu penso mais nas minhas conquistas. Primeiro passo para nós aprendermos a administrar os nossos recursos é avaliar as nossas ações e as nossas atitudes. Será que o que eu estou fazendo ou o que eu tenho feito tem de fato despertado ou alcançado a confiança plena do meu marido em mim? Será que eu tenho agido na luz? Será que eu tenho agido na luz? Sabe, a confiança ela vem, sabe como? Quando o meu marido olhar para mim e perceber que o meu objetivo é o mesmo que o dele. Que nós estamos juntos nessa missão, não está separado, nós estamos juntos nessa missão. A missão é uma só, o alvo é um só. Nós queremos chegar no mesmo destino, nós queremos alcançar as mesmas conquistas. É um projeto familiar, não é um projeto individual. Estamos trabalhando para chegar no mesmo lugar. Percebe isso? O meu marido vai confiar em mim quando ele perceber em mim que o alvo é um só. Sabe por quê, queridas? Deixa eu te falar algo. Todo marido quer ver a esposa bonita. Todo marido quer expor. Isso até é bíblico, sabia? Quando o rei Xerxes, ele fez uma festa, ele mandou chamar a rainha Vasti. Ele falou, fala para ela ficar bem lindona e vem aqui. Fala para ela vir aqui porque eu quero apresentar a minha rainha. Homem tem prazer em mostrar a sua esposa bonita, bem vestida. Ele tem prazer em ver você bem. Mas às vezes existe um processo. Porque às vezes você fala, mas eu ainda não consigo fazer as minhas unhas todo final de semana. Mas eu às vezes não consigo ter uma roupa nova. Talvez você está no processo de economia. Talvez você está no processo de planejar melhor. Eu passei por esse período durante muitos anos. Muitos anos, muitos anos. Eu casei, a gente estava muito endividado financeiramente. Muito endividado. E eu me lembro que eu fui morar num apartamento no primeiro momento. Nós ficamos 2 anos nesse apartamento. E mesmo no final do segundo ano, as coisas estavam muito conturbadas. Eu me lembro de um dia ir no supermercado e não ter dinheiro para comprar aquilo que eu costumava comprar. E eu tive que trocar o arroz tipo 1 para o tipo 2, eu tive que eliminar queijo, presunto da minha lista de supermercado. E aí eu fui fazer pão de queijo, eu fui fazer quitanda. Foi um período difícil, muito difícil. Mas mesmo com a minha economia, a gente não conseguiu sanar algumas dívidas ou resolver algumas situações. Por fim, nós tivemos que entregar o apartamento, porque a gente não tinha o recurso para pagar mais o aluguel. E eu fui morar na casa do meu pai e da minha mãe já casada. Ficamos ali quase 2 anos e 3 meses, 2 anos e meio, não me lembro mais o tempo certo. Foi um período. E nesse período eu me lembro que eu não comprava. Eu aprendi a fazer minhas unhas. Eu fazia todo final de semana, mas eu mesma. Eu aprendi a tirar minha sobrancelha. Eu tive que desenvolver algumas habilidades para poupar, para economizar. Porque era um período.
Era um período que nós tínhamos estabelecido como família para crescer. Eu me lembro de comprar um caderninho azul na papelaria, que chama livro de caixa, caderno de caixa, e lá tem saída, despesa, saldo, entrada, saída, crédito, débito e saldo, ou entrada, saída e saldo, enfim. E aí eu me lembro que eu pedia pro meu esposo, amor, tudo que você for comprar, nem que seja um babalu, anota aqui. A gente precisa fazer esse planejamento, a gente precisa saber quanto que realmente a gente gasta e o que a gente pode economizar. E foi um tempo muito difícil, um tempo de muita renúncia. Mas deixa eu te falar algo, hoje eu posso comprar. Hoje eu posso ir ali e fazer minhas unhas no salão todo final de semana. Hoje eu posso sair e fazer uma escova no meu cabelo se eu quiser. Posso comprar uma roupa nova. Então, o primeiro planejamento, a primeira parte da administração, para administrar o nosso recurso, é entender a fase que nós estamos vivendo. É entender o momento que nós estamos passando. Vai ter um tempo que é mais para economia mesmo. Quando você pega uma flecha, imagina um arqueiro pegando a flecha. Às vezes ele vai ter que puxar a flecha lá para trás, não é assim? E a gente encara esse processo de ir para trás como um retrocesso. E não é. E não é. Quanto mais para trás eu vou, mais longe eu alcanço. Não é um retrocesso. Às vezes essa política, esse primeiro momento que é administrar o recurso, exige de nós sentar à mesa e fazer projetos em família juntos. Então nós precisamos, agora o nosso alvo esse ano é comprar uma casa, tudo bem. Para a gente comprar uma casa, o que a gente precisa fazer para economizar? Eu quero comprar uma casa dentro de 3 anos. Qual é a nossa receita familiar? Quanto que você ganha, quanto que você ganha, quanto que o seu filho ganha se ele já trabalha? Qual é a receita familiar? O que nós podemos economizar em cima disso? Talvez vai ser necessário você economizar sim a roupa que você vai comprar nova. E vamos ali customizar. Eu podia ter tirado para mostrar para vocês. Nesse período de crise que eu passei, eu fui uma vez em Campinas. E eu comprei umas rendas bonitas assim, que tipo para fazer aplicação. E aí eu me lembro que eu não podia comprar roupa. Então eu comecei a colar. Eu fui alinhavando, sabe? Meio que costurando, porque nem costureira eu levava no início. E eu comecei a customizar minha roupa para ficar diferente. Para ficar diferente. Aqui a Poliana tá falando, ó, que ela passou 7 anos por esse período. Mas passou. Vai chegar o tempo do gozo, vai chegar o tempo do alívio, vai chegar o tempo do desfrute. Mas para eu aprender a administrar os meus recursos, primeira coisa, eu preciso entender a fase que eu estou vivenciando. A fase familiar que nós estamos passando. Porque às vezes, durante a sua fase de economia, o que você faz? Você olha para o outro que está na fase do desfrute. E você se desmotiva. E você se desanima. E você fica muito triste, você se sente incapaz. Mas, querida, vai passar. É só um período. Vai passar. Vai chegar o tempo da colheita. E a colheita vai ser tão abundante. Antes eu não podia fazer a unha uma vez por semana. Hoje, se eu quiser fazer 2 vezes por semana, eu faço. Vai chegar o tempo da colheita. Mas primeira coisa, entenda a fase que você está passando. Se você está na fase da economia, não tente desejar outras coisas neste momento agora. Agora é tempo de plantar. Agora é tempo de economizar para depois investir. Agora é tempo de ajuntar a receita, de fazer a receita familiar uma só, para depois investir em algo extraordinário, em algo incrível. Primeira coisa, entenda a sua fase. A Poliana mesmo disse, e esse tempo de colheita chega mesmo. Hoje eu vivo algo extraordinário. Ele chega, porque Deus ele é fiel. Porque Deus ele não desampara os seus. Ele sabe do que nós precisamos, ele sabe. E ele quer nos treinar, ele poderia nos livrar desse período de plantio.
Ele podia simplesmente nos passar dessa fase. Não, Lidiane, tá jóia, eu vou passar direto, vou pular uma etapa. Vou colocar ela aqui já colhendo tudo. Não faz bem para nós. Nós precisamos passar por etapas. Nós precisamos enfrentar essas fases. Até para adquirir maturidade quando nós chegarmos na época de colheita. Porque ela vem com abundância. E aí? Como que eu vou fazer? Olha só o que essa mulher de Provérbios faz. Olha que tremendo o que ela nos ensina. Ela começa dizendo assim, ó, no verso 14. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Por que ela traz de longe? Porque provavelmente ela cotou. Porque provavelmente ela fez um planejamento. E ela avaliou que talvez a comida de perto é mais cara. Que ainda assim compensa trazer de longe. Talvez numa quantidade, eu não sei. Mas se ela traz de longe, a palavra afirma, as suas provisões, está escrito, ela traz de longe as suas provisões, é porque ela é uma mulher administradora, que faz conta. Eu me lembro uma situação de aconselhar uma pessoa, parece que o ventilador dela queimou, não sei como é que foi, e a gente estava fazendo um planejamento juntas. A gente estava avaliando alguns projetos juntos. E aí ela queimou o ventilador e estava na época de muito calor e tal. E ela falou, pastora, eu precisava muito comprar esse ventilador. Eu falei, querida, tá dentro do seu planejamento desse mês? Ela, não. Eu falei, então nós não podemos. Ai, pastora, mas eu tô calor. Eu falei, mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos, nós vamos deixar pro mês que vem. Nós vamos ligar, colocar bacia com gelo, entende? Dentro do quarto, abrir as janelas, mas nós não podemos. Nós temos um planejamento. Existe um tempo, existe uma meta para alcançar. Uma vez que você propôs no seu coração, nessa primeira fase, economizar, não burle o sistema. Sabe? É necessário fazer um planejamento, um projeto. É necessário entender as fases que você está passando. E é necessário você aprender a aguardar. Dentro daquilo que você planejou, não pule fases. Ah, mas eu tenho um casamento, eu preciso muito comprar um vestido, peça emprestado. Se não estiver na sua programação daquele mês, não faça. Não compre. Não compre. Porque lá na frente você vai se arrepender. Porque lá na frente você vai perceber que você se prejudicou. Não faça. Não faça. Olha só o que ela faz mais. No verso 16 ela fala, ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Olha isso, gente. Ela avalia, ela pontua, ela pondera, ela faz cálculo, ela faz planejamento. E aí, com o que ela ganha dessa aquisição, ela planta uma vinha. Que depois vai servir de mantimento, que depois vai servir de recurso extra. Ela planta uma vinha. Olha no verso 18. Administra bem o seu comércio lucrativo. Administra bem o seu comércio lucrativo, querida, não tem segredo. Para nós prosperarmos na nossa vida, para nós prosperarmos como família, nós precisamos entender o que é receita e o que é despesa. Se a minha despesa é maior do que a receita, a conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. A nossa receita familiar, ela precisa ser, vamos imaginar que a receita é 100%, a minha despesa não pode passar de 80%, 75%. Os 25%, 20% de diferença ficaria, sabe para quê? Para uma emergência, para um investimento. Tem que ser, porque senão a conta não fecha. Então ela administra bem o seu comércio. Olha só o que fala no verso 22. Ela faz cobertas para a sua cama. Ela produz com as suas mãos. Ela produz. Porque ela entendeu que ela precisa participar ativamente. Ela precisa trabalhar ativamente o recurso. Você entende isso? Ela produz. Por que não às vezes fazer um bolo? Eu me lembro de uma crise financeira que a gente estava passando muito sério. Eu me lembro de comprar água, garrafinha de água e ir para posto de fila. Vender água. Na época estourou H1N1, parece. E as filas quilométricas. Eu e meu esposo fomos vender água em postinho de saúde. Para vender água nas filas que o povo estava fazendo. Às vezes é um brigadeiro que você pode fazer que ajuda o seu esposo. Às vezes é uma pipoca de leite ninho que você manda pro seu filho vender na escola. Nós sabemos que a gente consegue. A gente consegue. E olha no 24,
E último, ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Sabe, queridas, nós precisamos aprender essa ferramenta. A administração, ela está sim diante de nós. O Senhor, Ele nos deu essa capacidade, existe dentro de nós, mas às vezes nós somos movidas muito pelas nossas emoções. E por conta dessa emoção aflorada, desse desejo aflorado, a gente abre mão do planejamento. Mas eu vim aqui hoje dizer para você e fazer um apelo para você crescer. Para você crescer como família, você não pode abrir mão do que você planejou. Mesmo que às vezes você receba um convite inesperado, mesmo que às vezes você esteja diante de uma situação, não abra mão. Ah, mas meu ventilador queimou, eu tô com calor. Não abra mão. É um período, vai passar. E eu quero finalizar dizendo para você, lá em Filipenses 2:2 diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Para a gente crescer como família, nós precisamos alinhar os projetos familiares. Deus é tão lindinho, Ele é tão incrível, Ele é tão maravilhoso que Ele fala: olha, você quer ser alegre, você quer ser feliz, você quer me deixar alegre? Pense da mesma maneira, tenha a mesma atitude de alma. Você e o seu cônjuge precisam alinhar projetos. Você e o seu esposo precisam alinhar planejamentos. O planejamento precisa ser um planejamento familiar. Não pode ser um planejamento individual, tem que ser um planejamento familiar. E precisa estar em concordância. Então, quando Deus fala, olha, complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, um só espírito e uma só atitude. Planejem juntos, tira aí 15 minutos por semana para alinhar o que vai ser, como é que vai ser. Amém? Vai passar. Essa fase do plantio vai passar. E depois virão as colheitas. E se você não aprender as lições da fase do plantio, você não vai ser feliz na administração quando as colheitas vierem. Porque se você não sabe gerir o pouco, você também não vai conseguir gerir o muito. Se você não sabe administrar o pouco, você também não vai administrar o muito. Percebe? Você precisa passar primeiro por essa fase para desfrutar do muito quando o muito vier. E quando o muito vier, administrar vai ser fácil. Gerir vai ser fácil porque você já aprendeu. Amém? Vai ser fácil, não vai ser difícil. Amém? Então eu quero encerrar minha live dizendo isso para você. Existe um poder no administrar recursos. E esse poder o Senhor nos confiou, o Senhor nos entregou, o Senhor nos delegou, sabe, como mães para treinar os nossos filhos. E aqui eu quero até deixar uma extensão de um convite. Eu vou abrir uma nova turma amanhã, a educação financeira para mães de crianças e adolescentes. Até a Priscila fez comigo, né? Ela tá aqui na live, ela fez comigo esse curso, a mentoria passada. E eu vou abrir essa turma amanhã. E eu quero de maneira muito leve, muito prática, poder também te ajudar e te instruir. Então, se você tem interesse, depois deixa uma mensagem, né? Lá no link da bio tem o meu telefone, você pode acessar, você pode mandar uma mensagem que você tem interesse. Amanhã eu vou estar abrindo a pré-venda, né, da mentoria. E eu creio que vai ser muito joia para você também. Creio que a gente vai crescer junto nessa missão de treinar os nossos filhos agora desde novos a aprenderem a projetar, a aprenderem a administrar, a aprenderem a trabalhar com recursos para não sofrer lá na frente. Amém? Então quero estar aqui para te ajudar, de verdade. Aí, ó, a Priscila tá falando, ó. Ah, eu achei que ela estivesse falando da mentoria. Que benção, a Meire tá aqui. Que bom, Meire, seja bem-vinda. A Carla entrou. Queridas, um beijo para vocês. Que Deus abençoe vocês e que você tenha essa percepção no seu coração, sabe? Que todo plantio tem colheita. Então não desanima, tá bom? Persevera, continua, vai avante, a colheita virá. E quando ela vier, sabe, você vai desfrutar de algo extraordinário.